Estamos usando o nosso tempo, nos nossos cultos de domingo, pela tarde, para meditarmos naquilo que o Senhor enviou através do seu servo, o apóstolo Paulo, aos crentes da igreja de Tessalónica, na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E verificamos nesta carta algo que o apóstolo Paulo fazia habitualmente nas suas cartas e que já nos transmite em si uma verdade importante a respeito da palavra de Deus. Tendo normalmente um início de carta que é uma saudação, que mostra a alegria de estar em contato com os crentes, o apóstolo Paulo costuma gastar a primeira parte das cartas em questões teológicas e doutrinárias, mas sempre, a partir de uma certa altura, ele começa a entrar em questões práticas. Ele começa a falar do dia a dia. Ele começa a transmitir algo muito terra a terra, digamos assim. E aqui nós podemos perceber a dinâmica da vida cristã. Ela lida com a mente, mas também lida com o coração. Lida com o céu, mas também lida com a terra. Se nós apenas recebêssemos instruções da parte do Senhor sobre temas muito elevados, mas que tivessem pouca ligação com o nosso cotidiano, certamente teríamos dificuldades. Mas a palavra do Senhor traz-nos também orientações bem práticas para a nossa vida, para a forma como nós somos chamados a viver a vida cristã. E depois de ter iniciado a carta, lidando com aqueles irmãos ali em Tessalónica, falando sobre a preocupação que Paulo tinha com as suas tribulações e as perseguições que eles sofriam, Paulo então vai começar a falar de coisas um pouco mais práticas. E no capítulo 4, nós vemos Paulo nos trazendo um apelo. Vamos ler então, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 até ao versículo 8. Diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o corpo, em santificação e honra. Não há paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Este apelo, irmãos, que é feito pelo apóstolo Paulo, é um apelo à santidade. E um apelo veemente, um apelo forte, um apelo convicto. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para o conteúdo deste apelo que o apóstolo Paulo faz. Primeiro, olhemos para a maneira como ele faz este apelo. Há muitas maneiras de nós dizermos as coisas às pessoas. Temos repetido aqui aos irmãos, com uma certa insistência, que nós precisamos aprender do Senhor a capacidade de nos comunicarmos e falarmos as coisas de tal maneira a cairmos em graça quando nós falamos. Paulo está a chamar a atenção destes crentes para a necessidade da santificação. E havia muitas maneiras como Paulo poderia fazer isto. Como apóstolo, como pastor, como líder, ele podia ter fechado o seu punho, não é? Ou talvez levantado o seu dedo e exortado: vocês têm que viver vidas santas. Ele poderia ter chamado, não é, a atenção daqueles crentes de cara fechada, não é? E talvez de forma bastante dura, castigando os tessalonicenses e chamando a atenção deles que não caíssem nos erros do mundo. Mas não é isso que nós encontramos neste texto, irmãos. Nós verificamos que o apóstolo Paulo fala a estes irmãos ali em Tessalónica com todo o cuidado, com todo o carinho mesmo. Ele chama logo no início, lembra outra vez: irmãos. E ele diz: nós vos rogamos. Esta palavra no original é uma expressão de pedido, quase que ele se ajoelha. Por favor, eu vos peço do fundo do meu coração,
Paulo não está impondo algo aos crentes de Tessalónica, ele está chegando a eles de coração aberto, tentando mostrar a eles que aquilo que ele vai pedir, que o apelo que ele vai fazer, é no fundo aquilo que é melhor para ele. A sua atitude, a atitude do apóstolo Paulo, a maneira pela qual ele faz este apelo, nos lembra, irmãos, que todas as coisas devem ser feitas no espírito de graça, com este cuidado, com esta atenção que o apóstolo Paulo mesmo aqui, mostra aqui. Às vezes, irmãos, nós até temos razão. Às vezes, nós até precisamos ser firmes naquilo que vamos dizer. Mas mesmo quando a razão está do nosso lado, e mesmo quando nós temos todos os motivos do mundo para ser firmes, nós devemos pedir ao Senhor a capacidade de ter a delicadeza própria desta vida especial que Deus nos deu, a vida de alguém que foi perdoado. Mesmo quando tivermos que chamar a atenção para os erros de um irmão ou para as falhas de alguém, vamos começar lembrando que nós fomos perdoados, de que a nós chegou a graça do Senhor e que só podemos estar naquela posição, eventualmente, de chamar a atenção de alguém ou de lhe mostrar alguma coisa errada, porque um dia o Senhor nos iluminou, porque um dia Ele nos fez perceber que estávamos errados, porque um dia Ele nos permitiu crescer e amadurecer um pouco na fé, e é por isso que nós temos condições de fazer isto. Nunca, irmãos, permitirmos que aquele espírito que no tempo de Jesus era dominante entre os fariseus tome conta de nós. O espírito daquele que tem a certeza de que está correto, mas porque está correto, acha que tem o direito, acha que tem a possibilidade, que pode tratar o outro de cima para baixo. Tenho prestado atenção, irmãos, naquilo que o mundo vai nos apresentando, e tem sido uma coisa frequente nos últimos séries, filmes, personagens que vão se tornando importantes aí no mundo. Parece que as pessoas, a partir do momento em que têm uma certa posição, uma certa intelectualidade, têm o direito de tratar mal os outros, não é? E havia uma série de personagens por aí assim. Houve um que ficou muito famoso, era um seriado que eu assisti algumas vezes porque tratava-se de um ambiente hospitalar. E era de um médico que se falava. E este médico era, teoricamente, genial. Era fantástico, a cabeça dele era extraordinária. Ele tinha uma grande capacidade de diagnóstico. Mas por ser genial, ele achava que tinha o direito de tratar todas as outras pessoas mal. Não é? Tratava todos como se fossem imbecis. E eu digo aos irmãos, eu assisti talvez 2 ou 3 episódios, não consegui ver mais. Porque o médico que se comporta daquela maneira não entende o que é medicina. Por mais intelectual e por mais genial que seja a sua cabeça. O Senhor pode nos dar e pode nos colocar numa posição em que vamos ter que chamar a atenção de alguém, como Paulo faz aqui, chamando estes crentes à santidade, mas sem perder esta capacidade, esta delicadeza própria de quem tem uma vida perdoada no Senhor. E qual era o conteúdo do seu apelo? O conteúdo do seu apelo, irmãos, era uma vida santa, principalmente no que dizia respeito ao corpo, à vida física. Vamos lembrar, irmãos, que por vezes nós achamos que a vida cristã diz respeito apenas à nossa espiritualidade. Mas Jesus, quando morreu para nos salvar, Ele não morreu em espírito só. Hoje, quando nós celebrávamos a ceia do Senhor, nós pegamos em pão, não foi? Os irmãos pegaram em pão, foi pão, sentiram na mão, puseram na boca, mastigaram e engoliram. Era pão mesmo. E o cálice que os irmãos tomaram era vinho, era, não era? E tomaram. Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A salvação que Ele ganhou para nós, evidentemente que tem a ver com a vida espiritual e a comunhão com Deus, mas foi ganha pelo sacrifício do seu corpo. Por isso o apóstolo Paulo irá dizer aos crentes de Roma, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo chama a atenção dos crentes de Tessalónica que nós precisamos ter cuidado da maneira como nós estamos usando o nosso corpo. Muitas vezes as pessoas acham que os pecados da carne são menos graves, são menos complicados, são insignificantes. E aqui, certamente, nós poderíamos pensar em vários dos pecados que têm a ver com o corpo.
a preguiça, a glutonaria, a bebedeira, o próprio desleixo que deixa de tomar conta do físico, entendendo que o corpo que temos pertence ao Senhor e temos que dar conta dele, até chegarmos ao erro, à falha da prostituição que ele menciona aqui, a tentação sexual, seja praticada ou seja em fantasia. Paulo chamava os crentes de Tessalónica para a necessidade de nós vivermos num patamar diferente daquilo que nós vemos no mundo. A nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos têm que estar num nível muito superior àquilo que nós encontramos no mundo. Os pecados da carne podem ser desvalorizados e as pessoas acharem que eles não são tão graves assim, mas o Senhor sabe que eles nos levam a uma frouxidão moral. Eles nos levam a levar as coisas espirituais como de só menos importância e acabam por dominar o homem. Hoje nós vemos um mundo em que as pessoas são dominadas pelo físico. Vivem para o prazer físico. O prazer daquilo que veem, o prazer daquilo que sentem, o prazer daquilo que comem, o prazer daquilo que bebem, pela adrenalina. Vivem quase que exclusivamente para o físico, irmãos. Isto é viver como animais. Os animais é que vivem pelo físico, vivem pelos instintos. São bichos, não têm a parte espiritual que nos foi dada pelo Criador. Fomos chamados para viver num nível diferente. E o Senhor sabia disto porque isto era o melhor para nós. E Paulo chamava a atenção dos crentes. E porquê que ele chamava a atenção dos crentes de Tessalónica para isso? Qual era a razão do apelo? Bem, era o contexto de vida daquela época. A cultura romana tinha sido contaminada pela permissividade e pela luxúria da cultura grega. O casamento tinha se tornado algo banal, insignificante. Quando nós lemos, irmãos, a respeito de Roma e como Roma se tornou uma potência mundial, nós lemos que o casamento para a cultura romana era algo importantíssimo. A família era muito valorizada, ao ponto de um escritor daquele tempo dizer que não havia registro de nenhum divórcio durante a época principal da República Romana, antes de Roma se tornar um império. Mas aquilo que tinha se tornado algo raro e que era muito difícil de encontrar, a certa altura começou a tornar-se tão banal, que na época em que Paulo escreve, um outro autor romano descrevia uma mulher de família rica em Roma que tinha casado 8 vezes em 5 anos. Era simples trocar de marido, irmãos, porque politicamente dava jeito, era interessante, facilitava a vida. Era este o ambiente em que os crentes viviam em Tessalónica. A prostituição tinha se tornado algo perfeitamente aceitável e comum. Os homens tinham as esposas em casa para ter filhos, mas depois procuravam mulheres em outros locais para poder ter o prazer físico. Ter amantes e recorrer à prostituição era algo considerado perfeitamente banal. Mas isto minou o tecido familiar da cultura romana e fez com que aquela cultura, que um dia tinha sido modelo para o mundo, viesse a cair. E mesmo entre os judeus, irmãos, que tinham outros tipos de princípios e a lei de Deus, nós lemos que já no tempo de Jesus, ele trabalhou com isto. Porque os escribas e os mestres da lei vinham para Jesus e diziam: não, mas está lá escrito que nós podemos dar divórcio desde que entreguemos uma carta de divórcio. E algumas das escolas de fariseus e de mestres no tempo de Jesus diziam que qualquer motivo era suficiente para despedir a mulher. Até se ela fizesse uma comida que não agradasse em casa, podia haver divórcio. Era neste contexto, foi neste contexto que Jesus lutou contra o divórcio. Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo lembrou os crentes lá em Tessalónica, alertando-os: nós temos que viver de forma diferente. Nós temos que viver de forma diferente. Porque nós fomos chamados não para seguir o rumo da sociedade, mas para influenciá-la, sendo luz, sendo sal. E com que base Paulo faz então este apelo? É claro, irmãos, que qualquer apelo vai depender muito das suas bases. Nós cedemos a um apelo ou aceitamos um convite em grande parte pela base que ele traz. Afinal, com que base é feito este apelo? Está fundamentado sobre o quê? E os irmãos veem que o fundamento do apóstolo Paulo é um só. É o Senhor Jesus. Ele começa dizendo:
nós vos rogamos e vos exortamos, não é? E ele pede no versículo 2, temos aquilo que os mandamentos que vos temos dado em nome de Jesus, não é? Ele diz, vos exortamos e rogamos no Senhor Jesus. Paulo insiste que o apelo que ele faz não é somente em nome de Jesus, mas mandado por ele. Era como se o próprio Senhor Jesus estivesse fazendo este apelo através de Paulo. Era um apelo baseado naquilo que era a palavra de Deus, que buscava evitar a condenação que havia no pecado e tentava levar os crentes de Salónica para a glória do Senhor. Ele recorda que ele não fala por si mesmo, que ele não está dando orientações baseadas na sua própria moralidade, mas que ele está ensinando àqueles crentes algo fundamentado na palavra de Deus. O mesmo Deus que tinha dito a Israel, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor que nos traz o apelo é um Deus conhecido pela santidade. Vamos lembrar, irmãos, que Deus, podendo ser conhecido por qualquer atributo, e tantos são os atributos do Senhor, aquele atributo que é repetido sistematicamente na glória, na presença do Senhor, é santo, santo, santo. Não é poderoso, não é sábio, não é tantas outras coisas que poderia ser. Santo, santo, santo é o Senhor. E Ele nos chama para isto. E o alvo deste apelo que Ele nos dá era a vontade de Deus nas nossas vidas. Vejam, irmãos, o que Ele diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Querem seguir a orientação do Senhor? Querem cumprir o plano que Ele tem para as suas vidas? Então, busquem a santidade. Era isto que Deus desejava, um povo santo. E porquê, irmãos, que o Senhor enfatiza tanto a necessidade de buscarmos vidas santas? Irmãos, porque é isto que permite a comunhão com o Pai. Quando permitimos que qualquer coisa destas que são aqui mencionadas, qualquer um destes pecados que são aqui mencionados, entre nas nossas vidas e tome conta, nós colocamos uma barreira de comunicação e deixamos de ter acesso ao céu. Deixamos de poder receber as bênçãos que Deus tem para nós, deixamos de conseguir ouvir a sua voz de forma clara, deixamos de experimentar em nossas vidas tudo aquilo que Ele quer nos dar. Esta semana, conversando com algumas pessoas que estamos acompanhando, lembrávamos aquela verdade que o Senhor Jesus ensinou, quando Ele nos falava sobre o perdão, e Ele diz, perdoem, perdoem, porque se vocês não perdoarem, não serão perdoados. E conversávamos com aqueles irmãos novos em Cristo, perguntávamos-lhes, será que há aqui contradição? O Deus de amor e de perdão diz que se nós não perdoarmos, Ele não vai nos perdoar? Então será que Deus faz birra? Não é? Portaste mal, então também não te vou dar isto. Será que é isto que está acontecendo? E usamos uma ilustração muito simples, irmãos. Tinha uma caixa na minha mão e abri a caixa e fechei a caixa e disse, é muito simples. Quando nós queremos receber as bênçãos de Deus, temos que ter a caixa aberta. A caixa tem que estar aberta, senão não há como entrar. Deus está sempre enviando, mas a caixa tem que estar aberta. Quando eu deixo de perdoar, quando eu seguro o rancor no meu coração, irmãos, eu fecho a caixa. Por mais que Deus mande, bate e vai embora. Quando eu permito pecado na minha vida, não é que Deus não esteja abençoando, mas as bênçãos chegam e não podem entrar porque a caixa está fechada. Então Paulo dizia àqueles crentes, a santificação, a vontade de Deus para vocês é a santificação. Porque quando vocês buscarem isto, e à medida que o Senhor vir a vossa luta para viverem de forma santa, a vossa comunhão com Deus vai ser perfeita. E quando nós experimentamos isto, irmãos, irmãos, nós sabemos que comunhão é vida. Comunhão é vida. Assim como sabemos que quando a tristeza do pecado vem sobre nós, tudo fica nublado, porque parece que nós não conseguimos perceber. E é assim mesmo, irmãos. E o inimigo quer que nós estejamos no escuro. Ele quer nos colocar no meio do nevoeiro. Ele quer que nós fiquemos tontos sem perceber em que direção devemos andar. Para que o nevoeiro possa sair. Para que tudo possa ficar claro e fácil de entender. Nós devemos responder ao apelo que Paulo fazia aos crentes de Tessalónica. A vossa santificação. Esta é a vontade do Senhor. Não há dúvidas, irmãos, que o apelo do apóstolo Paulo é perfeitamente atual. Ele serve para nós hoje, porque nós vivemos num contexto cada vez mais próximo
com aquilo que Paulo vivia. A facilidade moral, a falta de princípios, a decadência das nossas instituições familiares, do casamento, a facilidade com que as pessoas hoje aceitam os pecados da carne e os incentivam, dizendo que, e pelo contrário, isto não somente não é pecado, mas é assim que é a boa vida, assim é que se vive bem. Uma vida santa no meio destas coisas. Não é simplesmente uma vida em que nós fechamos o nosso coração para aquilo que são os desejos naturais, mas trata-se de colocar os prazeres que Deus nos deu, e foi Deus que os criou, no lugar certo. No lugar certo. Buscar ao Senhor para que aquilo que Ele fez para nós vivermos e para nós sermos esteja no lugar em que Ele fez, da maneira que Ele criou, no momento que Ele preparou. Oh, irmãos, o inimigo não criou nenhum prazer verdadeiro. Não criou. Ele já tentou, mas não consegue. Não tem capacidade para isso, irmãos. Todo o prazer que o homem experimenta foi criado por Deus. Só que o inimigo deturpou o prazer, alterou o prazer, fez com que ele deixasse de ser uma coisa boa porque o colocou no lugar errado, no momento errado, que não foi o momento que Deus escolheu, de uma forma negativa, e então, em vez de ser bênção, prejudica. Querem os irmãos entender? Só um exemplozinho para perceber. Sabem quem foi que criou o prazer de comer bem, irmãos? Foi Deus que nos deu essa capacidade. Ele podia ter nos criado com capacidade de comermos sem sentir sabor nenhum. Mas o irmão já parou para perceber a quantidade de sabores diferentes que nós conseguimos perceber? Que coisa extraordinária a nossa capacidade, não é? De perceber a diferença de sabores e de saborear algo bom e de ficar com água na boca só de pensar naquele prato que nós gostamos. Foi Deus que criou. E o que é que o inimigo fez, irmãos? Ele vem, ele pega isto e ele deturpa. E então as pessoas, em vez de comerem para viver, as pessoas vivem para comer. Vivem para comer. Esperam ansiosamente a próxima refeição, para comer até não poder mais, para ir muito além daquilo que seria o necessário. E depois sofrem com isto no seu corpo, porque não foi assim que Deus criou, não foi a maneira como Ele fez. Irmãos, quem fala deste exemplo fala de todos os outros, porque esta é a verdade. A nossa santificação não significa que nós vamos viver fechados dentro de ermidas ou nos isolarmos como faziam alguns ermitões do passado para ficar apanhando chuva e frio porque assim íamos ficar mais perto de Deus. Não, irmãos. O Senhor criou estas coisas para nós desfrutarmos delas, mas para nós desfrutarmos delas no lugar certo e em comunhão com o Pai, porque a comunhão é vida. Não se trata de uma busca sofrida de uma salvação possível, mas do desfrutar de uma salvação ganha, da certeza de uma salvação garantida e que no caminho para o céu faz com que eu me aproxime e não me desvie daquilo que o Senhor tem para mim. Um apelo à santidade. Que assim como os Tessalonicenses receberam este apelo, e podemos perceber pela carta seguinte do apóstolo Paulo, que tinham aceitado as instruções do apóstolo e procuravam segui-la, nós também sejamos achados como aqueles que a seguem e que entendemos o seu valor. Porque o que nós queremos é viver perto do Pai. Porque é aí que está a vida abundante que Jesus nos prometeu.